Bom, então é o seguinte, vocês vejam bem. O que acontece? Vou trabalhar então. Vamos lá. Descarreguei o vídeo anterior aí, né? E iniciar assim mesmo. Vou cancelar aqui, eu tô mexendo aqui, tô fazendo. Eu tenho que ir descarregando esses vídeos. É assim. É claro que em Sergios a gente tem outra tecnologia, né? Mas como eu tô aqui no Brasil, então tá difícil. Mas nós vamos chegar. Veja bem, consegui. Aí agora eu vou deixar aqui pronto para deixar aqui nos arquivos. Então vamos lá, mais um minuto perdido, né? E que e com que razão, né? Vejam bem. Depois nós vamos falar disso aqui, tá? Ó. Sêneca, a brevidade da vida, né? Quer dizer, olha, o que acontece? Deixa eu ver onde eu vou pegar aqui, porque esse vídeo provavelmente vai ser de introdução. Eu não posso deixar de falar, é claro, de um episódio muito interessante que aconteceu há poucos dias, tá certo? E nesse episódio nós conhecemos um rapaz que é quase um morador de rua. E é curioso como que esses moradores de rua também têm compulsão, né, sexual. Olha pra você ver. Ele me contando, né? Ele é hétero, né? E me contando que, que tinha essa compulsão por essas mulheres. E, enfim. E aí, mulheres, evidentemente mulheres que se prostituíam, né? Ele estava falando das prostitutas, né? Pois bem, aí ele falando delas, o que aconteceu? Ele, ele anunciou, ele revelou essa compulsão. Agora, o mais interessante que esse cara nos falou foi o seguinte: o mais interessante que ele pôde revelar a mim foi quando ele começou a divagar e chegou a conclusões que me pareceram muito óbvias e impressionantes, porque essa pessoa, né, que provavelmente não seria o melhor tipo de pessoa para a maioria da humanidade, né, o restante da humanidade, que eu criticaria mesmo que fosse pior do que ele, né, é, ou enfim. O fato é que é um ser que vive debilitado, ele vive privado de uma série de coisas, ele vive numa espécie de mundo paralelo, porque e para ele não tem o jogo, ele está fora do jogo capitalista, né? O jogo formal, o capitalismo. E, e ele e ele, não obstante, disse uma coisa espetacular, espetaculosa, né? Ele falou o seguinte: primeiro ele aqueceu com algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Mas a que foi espetacular para mim foi quando ele disse o seguinte, já quando eu estava já predisposto a ouvi-lo, mas curioso, atento à sua fala, né? Foi aí que ele me disse o seguinte: olha, se as pessoas tivessem uma outra casa, uma outra vida, um outro sistema com plantas ao seu redor, pássaros cantando ao amanhecer, palacetes sofisticadíssimos onde ela pode repousar e dispor de toda a tecnologia a seu favor, e acordar cedo
sentir o frescor da manhã num país saudável, né? onde, onde pessoas são gentis umas com as outras, onde elas se valorizam umas às outras, né? Dentro de uma relação que talvez seja por nós inimaginável, né? Porque nós convivemos tão mal hoje em dia, né? Mas suponha você que se você pega uma pessoa e a retira, por exemplo, do pior habitat possível, né? E essa pessoa repleta inclusive, de hábitos que estão presentes nesse habitat, que são necessários para a condição da sobrevivência dela naquele ambiente. Se você retira aquele ambiente dela, que é o ambiente natural dela, e traz ela mesmo com os estímulos que foram gerados naquele sistema anterior, original, e transfere essa pessoa para um outro sistema, um habitat diferente, para além do que vão dizer os biólogos, porque o biólogo às vezes fica querendo... Poxa, vai ter que... com todo o amor que eu tenho pelos biólogos, vejam bem, eles não compreendem que essa transformação, a biologia, quando ela sai de lá, quando ela cai na filosofia, ela já foi ela já passou por um processo de transformação muito grande, ela não pertence mais à biologia. Então, quando os filósofos comparam os homens aos animais, é de uma maneira muito particular, e os homens não compreendem isso. A política agregou-se desse pensamento. Olha para você ver como que a filosofia não pode ser jamais menosprezada. Simplesmente porque ela talvez é a grande fonte, a grande origem olha o Schopenhauer influenciando e querendo nos influenciar novamente. Se o hegelianismo não fosse uma doutrina robusta, né, e certa, convicta de si mesma, ela sucumbiria a essas pressões. Mas ela não sucumbe por isso. Quando Heidegger fala que a gente não sabe querer, ele diz que então nesse caso é melhor, inclusive, a gente parar de fazer isso. E ele diz, inclusive, que é preciso suspeitar de todas as boas intenções, mesmo que elas supostamente sejam para o bem, ou para fazer o bem, ou benéficos, né, que prometam vantagens, enfim. Agora, veja só, como é que as mentes prodigiosas do nosso tempo, eu quero saber onde elas estão, eu não tenho visto elas, eu as estou procurando, como elas podem conceber que isso continue dessa maneira? Quer dizer, uma série de incongruências. Será que vocês não estão notando isso? Estou me referindo agora aos intelectuais, de modo geral, né? Primeiro do meu país e em última análise, aqueles que estiverem espalhados por todo o planeta, né? Agora, você veja bem. Então, a questão é o seguinte: é preciso desejar. É preciso desejar, sim. E é preciso relativizar o desejo também. Mas é preciso desejar. Nós podemos relativizar o desejo, mas nós não podemos deixar de desejar. Agora, o que as pessoas às vezes não compreendem é o seguinte, que esse desejo também não pode ser afoito demais. Ele não pode ser afoito demais, no sentido de ser radical. Porque a direita, muitas vezes, no seu radicalismo, não é o radicalismo do ímpeto, não. É o radicalismo dela ela achar que não é possível uma outra solução para resolver o problema. Esse é o radicalismo dela. Agora, vejam bem, à medida que a esquerda também deixa esse papel defensivo e coloca-se como um ente capaz realmente de intervir na realidade,
não é? Dentro de um projeto que seja universal e não apenas para os trabalhadores, para os assalariados, para os homens desprovidos de bens materiais, né? Os homens desprovidos de bens materiais, né? Aqueles que não têm acesso às tecnologias do mundo, aqueles que não podem percorrer e conhecer o seu planeta, né, que estão fadadas a residir dentro de uma ínfima parte do orbe terrestre e confinadas ali, elas passam as suas vidas, né? É, e, e a sua mente está sempre lampejando, lampejos que acertam apenas a superfície da possibilidade de um sonho, né? Essa superfície é o serguianismo, que começou a ser mais arranhada, de forma mais profunda. Porque isso fez com que... Aliás, nós temos um ser aqui ao lado, aqui, quem não conhece aqui, esse é um mascote lá de Sérgios, aqui à nossa esquerda, né? Bom, então você veja bem, o serguianismo é basicamente isso daí, tá certo, gente? Daí por aí ele vai, né? Então, o que a gente poderia acrescentar aqui hoje? Olha, não posso deixar de falar uma outra questão fundamental. Vejam bem vocês, olha, para todos, hein? Para todos. Vejam bem. Prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer, tá? Olha, ó, vejam bem. O planeta Terra tem mais de 100 milhões de metros quadrados, tá? Mais de 100 milhões. Salvo engano, porque eu não tenho compromisso com o erro. O serguiano não tem compromisso com o erro. Mas, salvo engano, mais de 100 milhões de quilômetros quadrados. Vejam bem você. O Sol gera em 1 hora o que é consumido aqui na Terra em 1 ano. Também disseram isso daí, eu também não sei se é verdade não. Eu não sei não, eu sou serguiano. Disseram, o serguiano recebeu essa informação. Enfim, agora você veja bem, supondo que isso seja verdade, e se nós pensarmos algumas contas de matemática, que são contas que respondem à realidade, invariavelmente, né? Inexoravelmente. Lembrando, inexoravelmente, o grande e eterno Padre Dalmo gostava muito dessa palavra. Agora vocês vejam bem. Então, se você fizer uma conta simples, você vai perceber que a densidade demográfica do planeta Terra é absurda, ou seja, no sentido de que há uma porção muito grande de terra para uma pessoa. Se o mundo, isso significa dizer o seguinte, se o mundo fosse dividido em partes iguais para cada um dos habitantes que há nele, para cada um dos seres humanos que há nele, em cada país, em cada lugar do mundo, cada pessoa receberia um terreno absurdo, de certa forma, se nós pensarmos. Absurdo no seguinte sentido, seria com certeza mais do que
quase um sítiozinho, uma fazendazinha, né? Para quem conhece de agrimensura aí. O que é preciso compreender é o seguinte, que o Sol gera essa energia que a gente gasta em um ano. Em uma hora ele gera essa energia. Agora vocês vejam bem, o problema do mundo é de energia. O problema do mundo é de espaço. Ora, vocês podem desconsiderar a péssima introdução desse assunto que eu fiz aqui, que realmente eu não consegui me soltar para fazer uma coisa que ficasse melhor para vocês. Agora, o que vocês não podem discordar é disso, dessa afirmação, dessas últimas sentenças, né? O prenúncio dessas sentenças. Porque vocês vejam bem, você não pode admitir uma coisa dessa. Não é? O problema do mundo definitivamente não é a energia. Definitivamente não é energia. Definitivamente não é energia. Será que eu vou precisar de explicar isso de quantas maneiras diversas para mostrar se não foi possível, se você não compreendeu inicialmente, ou de plano, né, imediatamente, né? Se você não teve a capacidade de fazê-lo, eu vou mostrar de outros modos para você ver se de repente você se convence de que eu estou certo, de que estou fazendo, pelo menos no sentido de ser uma assertiva plausível. Não quero que você conte ela como absoluta, mas ela tem que ser no mínimo plausível para você. Porque, ora, se você pensa que a energia, nós já temos a capacidade de processar uma energia que seja suficiente e que sobre muito mais ainda, quer dizer, para nós, eu acho que isso é verdadeiro. Já existe essa possibilidade. Então a questão não é de energia. Mas todo mundo sabe também que o maior argumento, a maior razão de ser do desentendimento, da desarmonia no mundo é o interesse pelos recursos naturais, pelas riquezas minerais do mundo. Né? São essas coisas que geram as guerras, que geram todos os problemas do mundo, né? Que em última análise são as guerras. Não é verdade isso? Não é o petróleo que causa todo esse alvoroço no mundo?